Olá, nessa aula de hoje nós iremos falar sobre cálculo de concentração em gramas por litro. Então, o que representa esse cálculo de concentração em gramas por litro? Nada mais é do que a quantidade de soluto em gramas presente em 1 litro de solução. Informação importante. Então, a quantidade de soluto deve estar em gramas, não pode estar em outra unidade. E também o volume, né, deve estar em litros. Então, para quem gosta de utilizar a fórmula, eu vou mostrar para vocês, né, dois caminhos utilizando a fórmula ou regra de 3. Então, aqui está a fórmula. Concentração é igual a massa de soluto dividido pelo volume. Então, para entender melhor, vamos aqui a alguns exemplos. Primeiro, uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em gramas por litro. Então, um conselho que eu dou para vocês é, no enunciado, anote todas as informações que ele fornece. Então, temos aqui a 40 gramas de hidróxido de sódio, que representa o quê? A massa de soluto. Então, a massa, 40 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, 400 ml de solução vai ser o volume. Então, o volume 400 ml. Pede então para calcular a concentração da solução em gramas por litro. Eu vou representar a concentração por C. Então, concentração em gramas por litro. Então, utilizando a fórmula, né, voltamos aqui, podemos ver a fórmula, que é concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume. A massa corresponde a 40 e o volume 400 ml. Porém, um erro que muitos cometem é na hora de colocar esse volume, porque na fórmula ele deve estar em litros o volume, e aqui foi dado em ml. Como que a gente faz para converter volume de ml para litros? Podemos então utilizar essa regra de 3. Eu sei que 1 litro corresponde a 1000 ml. Eu tenho 400 ml, então ml debaixo de ml, por isso eu coloco 400 aqui nessa coluna, vai corresponder a quantos litros? Então, fazendo a regra de 3, 1000 vezes x, né, multiplicando cruzado, então 1000x é igual a 400 vezes 1, 400. Então, continuando aqui, x é igual a 400 dividido por 1000, é igual a 0,4 litros. Olha só, então, 400 ml, né, corresponde a 0,4 litros. Agora, quem, né, quer fazer direto, para transformar ml para litros, divide por 1000. Mas, então, vamos aqui agora substituir aqui na fórmula. Então, 0,4 litros. 40 dividido por 0,4, 100. Então, 100, ok, estamos procurando concentração em gramas por litro, então vai ser 100 gramas por litro. Então, esse caminho é que utiliza a fórmula. O outro caminho, regra de 3, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, no caso da regra de 3, vou colocar aqui embaixo, como que nós fazemos? Então, aqui nós sabemos que nessa solução preparada, temos 40 gramas de soluto em 400 ml. Não quer saber? Não é a quantidade em gramas por litro? Ou seja, a quantidade de soluto em 1000 ml. Então, fazemos aqui regra de 3, então 400 vezes x, 400x é igual a 1000 vezes 40, né? 1000
vezes 40. Então, x é igual a 1000 vezes 40, 40.000. Dividido por 400. Então, cortamos aqui, então, 2 zeros, 2 zeros, 400 dividido por 4, 100. 100 gramas, ou seja, em 1000 ml, vou ter 100 gramas. Então, o que corresponde a 100 gramas por litro. Percebam que tanto faz eu utilizar, né, a fórmula ou eu utilizar a regra de 3. O resultado vai ser o mesmo, ok? Então, aqui um outro exemplo. O ser humano adulto possui em média 5 litros de sangue com cloreto de sódio, dissolvido na concentração de 5,8 gramas por litro. Qual é a massa total de cloreto de sódio no sangue de uma pessoa adulta? Então, né, vamos aqui destacar as informações. Temos o volume 5 litros. Então, vamos anotar aqui volume 5 litros. Temos também a concentração, né? Concentração 5,8 gramas por litro. Então, concentração 5,8 gramas por litro. E pergunta, qual é a massa total? Então, ó, qual é a massa total de cloreto de sódio? Então, quer saber a massa. Então, foi dado volume, concentração e pede a massa. Utilizando a fórmula, temos concentração, que é igual ao quê? Massa dividido por volume. Isso aí. Então, concentração 5,8. Qual que é a massa? É o que nós estamos procurando. E o volume? 5 litros. Eu preciso transformar esse 5 em outra unidade? Não, porque foi dado em litros, né? Então, multiplicando aqui cruzado, eu sei que M é igual a 5,8 vezes 5. M, então, vai ser igual a 29, né? Então, 29 gramas. Então, essa vai ser a quantidade de cloreto de sódio no volume de 5 litros. Então, aqui está a resposta. Ok? Então, aqui passando para o próximo exemplo. Escrito, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de cloreto de magnésio, de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de cloreto de magnésio são obtidos? Então, vamos aqui pegar todas as informações que é dado no enunciado. Então, falou 250 ml de solvente. Esse 250 ml, vou colocar aqui de verde. Então, esse valor representa o volume, né? Então, 250 ml. E foi dado também a concentração. Concentração 8 gramas por litro. 8 gramas por litro. Pede então quantas gramas de cloreto de magnésio são obtidos. Então o que acontece? Né? Pegou lá então o volume 250 ml dessa solução, evaporou ele. Então sobra o soluto. Qual que é a massa desse soluto? Então essa massa é o que nós estamos procurando. Então utilizando a regra de 3, né? A regra de 3, vamos fazer pelo cálculo da concentração, a fórmula, depois nós fazemos por regra de 3. Então, concentração, massa dividido pelo volume. A massa é o que nós estamos procurando. E a concentração, 8. Então, 8 é igual a M sobre V. Qual que é o volume? 250 ml. Então, seguindo aquele mesmo raciocínio da questão anterior, nós vamos descobrir que esse 250 ml corresponde a 0,25 litros. Então, 0,25 litros. Por que eu transformei? Porque a fórmula é a massa gramas, volume em litros. Então, massa vai corresponder a 8 vezes 0,25.
massa, então vai ser igual a 2. Então, 2 gramas. Ok? Então, essa vai ser a massa de cloreto de magnésio presente em 250 ml. E agora, vamos fazer aí usando a regra de 3. Como que eu faço então, hein? Olha só. Pela concentração, eu sei a quantidade de soluto que tem em 1 litro, né? Então, eu sei que tem 8 gramas em 1 litro. Mas, para não complicar muito, o volume aqui foi dado em ml. Eu sei que 1 litro corresponde a 1000 ml. Ou seja, mesma coisa de eu colocar então 8 gramas em 1000 ml. Então, isso aqui é a concentração, certo? Quer saber então a massa? Então, x de baixo de gramas presente em 250 ml. Feito isso, vamos aqui multiplicar cruzado. Então, terminando aqui, nós iremos encontrar o valor de 2 gramas. Percebam, né, que podemos utilizar então tanto o caminho aqui da fórmula, como também pela regra de 3, ok? O resultado vai ser o mesmo. Bom, então, gostaria de agradecer, né, por ter assistido essa videoaula. Eu peço por gentileza que entre na nossa página do Facebook, www.facebook.com/quimicaconcurso, também no nosso site, www.aulasdequimica.net. Até mais.